Salve, salve, meus amigos e minhas amigas. Vamos só fixar o comentário aqui. Estudo estratégico da lei seca. Meus amigos e minhas amigas, vamos chegando para a nossa segunda live de 2025. Deixa eu só fixar o comentário aqui para nós podermos começar aqui o nosso bate-papo. Fixar comentário. Maravilha! Saudações, saudações. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Edirley Andrade. Boa tarde, Meretis. Vamos chegando, pessoal. Saudações, saudações. Uma satisfação enorme, imensa ter todos vocês aqui nesta segunda live de um ano, né, em que nós teremos muitas lives, muitas conversas, né, bastante proveitosas aqui no Instagram e também no YouTube sobre concurso público, sobre estudo, sobre processo de aprendizado e principalmente sobre o que nós podemos fazer para potencializar os nossos resultados a partir do estudo. Portanto, com certeza será um ano muito proveitoso. Tá? Bom, vamos chegando na primeira live, pessoal. Só quero aqui lembrar a todos vocês, quem ainda não assistiu, nós fizemos aqui uma abordagem acerca do estudo estratégico da jurisprudência. Se você não viu essa live, assista. Está disponível aqui no Instagram e também disponível lá no meu canal no YouTube, Gabriel Canedo. Assiste lá, porque também foi uma live bastante rica em termos de informações, de estratégias do estudo da jurisprudência, né? E aqui, pessoal, neste bate-papo de hoje, eu quero tratar com vocês acerca do estudo estratégico da lei seca, da legislação. Nós já vimos então, né, o estudo estratégico da jurisprudência, tratando de alguns pontos muito importantes, muito relevantes, né? E hoje, então, a minha proposta com você é tratar do estudo estratégico da lei seca. Beleza? Pessoal, já quero aqui avisar para vocês que neste ano de 2025 nós teremos aí muitas lives, conforme já anunciado, né? E nós voltaremos, né? Retomaremos na semana que vem com o Café com Aprovado, né? São aquelas entrevistas em que eu trago aqui ex-concurseiros, agora, né, já exercendo suas funções públicas, já ocupando o seu cargo público, para compartilhar conosco as estratégias, enfim, aquilo que eles fizeram, né, no processo de estudo até a aprovação. Então, não percam a partir da próxima semana a retomada do Café com o Aprovado. Vamos então ao tema da live? Meus amigos, conforme anunciado então, né, o tema de hoje é estudo estratégico da legislação. Como estudar lei seca, como estudar legislação para concursos públicos, né? Essa é a nossa temática do dia. Boa tarde, Luciana, e boa tarde a todos os amigos que estão conosco aqui. Meus amigos, veja que paradoxo, né? Estudar lei seca, como todos nós já sabemos, não é tarefa fácil, né? Estudar lei seca é uma empreitada um pouco tortuosa, né? Por quê, Gabriel? Porque, veja, estudar lei seca é extremamente cansativo. É muito cansativo, é muito desgastante, não é mesmo? Vai ler, por exemplo, aí o Código Civil, né? O Código Civil tem mais de 2.050 artigos, né? Estudar todo o Código Civil é uma tarefa, né, dificílima. Então, cansa, desgasta. E vamos combinar uma coisa, né, pessoal? Estudar lei seca não é nada prazeroso. Eu nunca vi ninguém até hoje tendo empolgação no estudo da lei seca. Às vezes, você vai começar ali o seu dia de estudos, né? De repente, até no terceiro turno, à noite. Você tem um ânimo, você tem vontade de repente, ver uma videoaula, de ler um julgado, estudar jurisprudência, até de fazer questões. Mas, meus amigos, eu nunca vi ninguém dizer que tem ânimo, que gosta, que tem vontade de ler a letra fria da lei, de ler a lei seca, né? Ali no texto puro. Nunca vi ninguém dizer. Então, é difícil, é desgastante, é cansativo e não é prazeroso. E por outro lado, né, a segunda parte do nosso paradoxo aqui é justamente o fato de que a lei seca
representa um fator, um elemento extremamente importante para as provas de concurso público, né? Meus amigos, vale lembrar que boa parte das bancas, né, boa parte das provas vai centrar na cobrança da lei seca, né? Tem provas que não cobram jurisprudência, né, por exemplo, né? Tem provas que não vão cobrar nada de carga doutrinária, zero teoria, mas vai cobrar exatamente a legislação, a lei seca. Então, ao mesmo tempo em que é difícil, é chato, é cansativo, desgastante, por outro lado, a lei seca é extremamente importante, né? Eu diria que ela é imprescindível, ela é indispensável. Por isso, então, nós precisamos encontrar caminhos, métodos e estratégias para poder, de fato, conseguir estudar de maneira eficaz, efetiva, a legislação, né? E é sobre isso que eu quero, então, tratar disso aqui com vocês. E aí, você vai me perguntar, mas Gabriel, como é que eu vou estudar a lei seca, né? Como é que alguém dá conta de um negócio desses, né? Me salva, pelo amor de Deus. Pois bem, pessoal, eu quero aqui, inicialmente, desmistificar um ponto com vocês, tá? Que é muito importante. Gente, não existe essa história, ou se ela existe, eu confesso que duvido muito da veracidade e da efetividade. Não existe essa história de você ler a lei seca de ponto a ponta. Não existe essa história de você, por exemplo, ler todo o Código Civil ou ler todo o Vade-Mecum, né? Eu tive um grande amigo que dizia que tinha lido o Vade-Mecum não sei quantas vezes, né? 5 vezes ou mais. Todo o Vade-Mecum. Pessoal, honestamente, eu duvido muito disso. Muito, muito mesmo. Até pela extensão. Imagina só a quantidade de dispositivos legais. E de repente, se alguém conseguiu, né, essa empreitada, essa façanha, será que o fez com qualidade? Será que o fez com um nível ideal de concentração que o permitisse memorizar os dispositivos legais? Eu quero crer que não. Então, não existe essa história. Tá? Eu vou ler o Código Civil de ponta a ponta. Não vai. Não vai. Eu vou ler o Código Penal de ponta a ponta, o CPC, a Constituição de ponta a ponta. Gente, honestamente, eu acho que talvez nem a Constituição, né, realmente merece essa leitura integral de ponta a ponta para fim de concurso público, né, que sejamos aqui muito, muito claros. Tá? Então, isso me parece uma grande falácia. Me parece mais do que isso. Me parece algo que é humanamente impossível, até porque os textos legais são muito extensos e cansativos, né? E, para fim de conversa sobre este ponto, me parece ser totalmente desnecessário. Porque, gente, sejamos muito honestos, né? O Código Civil, por exemplo, vamos pegar aqui o Código Civil como exemplo. Ele não cai, né? Não cai todo o Código Civil nas provas de concurso público. Não cai. Tem dispositivos do Código Civil que nunca foram cobrados em prova alguma. E não vão ser cobrados nas provas vindouras, né? Porque, de repente, não tem relevância, são inexpressivos, são óbvios. Enfim, não faz sentido cobrar esses dispositivos. Por que você vai ler, então, esses artigos que nunca foram cobrados e que nunca serão cobrados? Então, assim, é um desperdício de tempo, de energia, né? Por isso, eu acho que é uma grande falácia, é um mito e você não deve levar essa história, né, de ler a lei seca ponta a ponta ao pé da letra, porque no fim das contas isso não existe. Beleza? Então, tendo desmistificado essa ideia, eu quero trazer para vocês aqui algumas estratégias de estudo da legislação, tá? Que, imagino eu, podem perfeitamente otimizar aí o seu rendimento no estudo. Tá? Podem perfeitamente otimizar a leitura, o estudo da legislação propriamente dita. Perfeito? Qual que é a primeira estratégia, Gabriel? Pessoal, a primeira estratégia, e eu utilizo muito, até mesmo com os meus mentorados, é o estudo da lei seca por blocos, né? É o que eu chamo de segmentação da lei seca, da legislação. Como é que funciona isso? Pessoal, como eu venho explicando aqui para vocês nessa conversa de hoje, ler toda a lei, né, para além de ser impossível, não é nada, digamos, inteligente, né? Não vai dar resultado, né, ou não vai dar bons resultados.
Então, me parece muito inteligente você segmentar a legislação. Você fatiar a legislação em partes para poder facilitar o processo de leitura. Né? Fica muito mais fácil dessa maneira. Por exemplo, que eu considero um bloco, né, para ilustrar aqui para vocês. O artigo 1º até o artigo 21 do Código Civil, que vai tratar ali da capacidade, da personalidade, dos direitos da personalidade, enfim, do artigo 1º ao artigo 21, você tem um bloco de artigos. Bom, por que não fazer o estudo desse bloco, dessa parte do Código Civil, de maneira segmentada? Vai ficar muito mais simples de você estudar, percebe? Por que não separar ali um outro bloco, por exemplo, o bloco seguinte, né? Os dispositivos legais que versam sobre ausência no Código Civil. Separa um dia, né? Para você então fazer a leitura deste bloco, dessa parte. Né? Aqui na mentoria eu faço assim, né? Por exemplo, dia 1 eu coloco a primeira parte dos direitos da personalidade, até o artigo 21, por exemplo. Dia 2 eu coloco ali os dispositivos legais que versam sobre ausência, que inclusive é um instituto que tem sido muito cobrado nas provas de concurso público, né? Ausência. Então, é muito mais tranquilo para você. Fica muito mais fácil você fazer esse estudo de maneira segmentada em blocos de dispositivos legais. Gabriel, me dá outro exemplo de um bloco, só para eu entender aqui a sua lógica, a sua proposta. Gente, o artigo 5º da Constituição, por exemplo, é um bloco, né? Porque é um artigo muito longo, muito extenso, né? Eu considero aquele artigo um bloco, porque são muitos incisos para você ler, né? São muitos parágrafos, são 4 parágrafos inclusive. Né? Então, vale a pena separar o artigo 5º para você fazer a leitura dele em um dia, com atenção, né? Com o devido detalhamento que o artigo 5º merece. Né? Vou te dar um outro exemplo. Os dispositivos do Código de Processo Civil, CPC, que tratam de tutela provisória, dos temas mais cobrados em prova de concurso quando o assunto é processo civil. Vai do artigo 292 ao artigo 311, inclusive. Né? Pois bem, pessoal, esses artigos compõem um bloco e você precisa introduzir esta leitura lá no seu programa de estudos. Então, veja que interessante. A sua meta do dia, o seu compromisso, não vai ser ler todo o CPC ou fazer uma leitura, digamos, uma leitura sequencial de artigos, do artigo 1º até o último artigo. Não, você separa por bloco. Né? De repente você vai fazer questões no dia sobre tutela provisória e você vai ler os dispositivos legais do CPC sobre tutela provisória. Percebeu? Fica muito mais fácil você encaixar isso no estudo. É bem mais tranquilo, pessoal. Então, assim, eu recomendo fortemente essa estratégia. É uma forma de você selecionar, é uma forma de você ser seletivo no estudo da lei seca. Perceberam? Tranquilo? Muito bem. Uma outra estratégia, pessoal, que até mesmo diz respeito ao que eu acabei de mencionar, é a própria seletividade, né, dos dispositivos legais. Assim como eu falei lá na nossa live de estudo estratégico da jurisprudência, aqui não é diferente. Aqui você precisa ser seletivo na hora de estudar os dispositivos legais. Lembra daquela afirmação que eu fiz há pouco, no sentido de que nem tudo é cobrado? Nem todos os dispositivos legais caem na prova? Pois é, pessoal. Então, nós temos que fazer uma seleção. Nós temos que direcionar aqui o nosso estudo, não é verdade? Pois bem, então nós precisamos buscar maneiras, formas de sermos seletivos. Gabriel, como é que eu faço para ser seletivo? Bom, pessoal, primeira providência, fazer questões das provas passadas. Isso é imprescindível, né? Parece o óbvio, mas o óbvio, por vezes, tem de ser lembrado. Então, resolveu fazer um concurso público, pessoal? Qual é a primeira providência que você vai tomar? Você vai refazer as questões das provas passadas daquele concurso que você pretende fazer. Então, Gabriel, eu quero ser delegado de polícia. Beleza. Você já fez as questões das provas anteriores do concurso de delegado de polícia? Você já fez as questões das provas anteriores organizadas pela banca examinadora que vão promover o concurso de delegado de polícia? Isso é imprescindível, gente. Para você fazer o quê? Para você mapear a prova.
para você fazer um raio-x e saber ali exatamente quais são os dispositivos legais mais recorrentes, mais cobrados. Ah, professor, eu refiz as questões e percebi ali que o tema prisão, lá no Código de Processo Penal, é um tema fundamental. Beleza, pessoal? Você então já sabe que é fundamental dar uma atenção especial para os dispositivos do Código de Processo Penal que tratam do tema prisão e liberdade provisória. Percebeu isso? É assim que funciona, pessoal. Tá? Então, seja seletivo com essa estratégia de refazer as questões das provas passadas, tá? Observando a carreira que você deseja, né, a ser aprovado, a atingir, seja observando também a banca examinadora do seu concurso. Perfeito? Então, esse, digamos, é a primeira peneira da seletividade, fazer questões anteriores. E um detalhe, pessoal, me permitam aqui uma advertência que eu acho extremamente relevante. Essa história de refazer as questões das provas passadas, isso você tem que fazer não é apenas no início, no começo do estudo. Isso deve ser uma constante no seu processo de estudos. Constante. Porque a cada prova, pessoal, surgem novidades, né? A cada prova, de repente, você tem um viés diferente, né? A banca examinadora pende para um lado, pende para o outro, de maneira então que esse mapeamento que eu falei para vocês, a parte das questões, ele deve ser realmente perene. Não deve ser apenas uma coisa introdutória, inicial no seu processo de estudos. Então, saiba disso. Tá legal? Beleza. Gabriel, como é que eu vou ser ainda seletivo? Você vai também, pessoal, ficar muito atento às novidades legislativas. Me conta uma coisa aqui. Se você fosse examinador de concurso público, será que você não ia querer saber se os candidatos estão atualizados? Pois é, meus caros. Me parece que sim, né? Eu, particularmente nas provas da graduação, né, uma das coisas que eu mais preocupo é saber se o aluno está antenado às inovações, né, legislativas que eu compartilho em sala de aula. Né? Então, se foi promulgada uma emenda constitucional recente e eu expliquei essa emenda constitucional em sala de aula, eu vou cobrar na prova. Porque se é novidade legislativa, é importante ou tende a ser importante. Então, meus queridos, tem que ficar ligado naquilo que é novo. Tá? Não tem como ficar para trás. Porque é uma tendência de as novidades serem cobradas nas provas objetivas. Ok? Então, veja que importante filtro de seletividade. Não é? E ainda tem um terceiro filtro que me parece muito importante também compartilhar com vocês. É o filtro de relevância, pessoal. Gabriel, como assim filtro de relevância? Gente, nós temos que ter em mente aqui que alguns dispositivos legais, eles são relevantes para o seu concurso em razão da sintonia que eles têm com a carreira pretendida. Vou te dar um grande exemplo. Lei Maria da Penha, que é uma legislação, né, inquestionavelmente relevante, ok? Maravilha. Talvez seja uma das leis mais alteradas no sistema jurídico brasileiro. Ótimo. A Lei Maria da Penha é importante, mas ela é, pessoal, especialmente importante para alguns concursos. Por exemplo, concurso de delegado de polícia, concurso de promotor de justiça. Bom, Lei Maria da Penha é uma lei estratégica, é uma lei crucial, que você que vai fazer prova de delegado de polícia tem que ficar realmente antenado, né, com ela. Porque há uma conexão muito forte da Lei Maria da Penha com a própria atuação do delegado de polícia. Percebe? A mesma coisa acontece, por exemplo, meus amigos, em relação, por exemplo, aos dispositivos do Código de Processo Civil que tratam sobre citação. Né? Gente, citação, né, essa parte do processo civil ali, que até diz respeito à própria formação do processo, da relação processual, é especialmente importante para a carreira da magistratura. Então, se houve alteração do CPC no tópico, no capítulo citação, a gente pode ter certeza, isso é um prato cheio para as provas de magistratura. Tá? Então, como é que você pode ser seletivo, né, na hora de escolher os dispositivos legais que você vai dar uma atenção especial, que você vai estudar? Bom, você pode primeiro, né, ser seletivo, refazendo as questões das provas passadas, da sua carreira, da que você pretende, e da banca que vai fazer o seu concurso público.
Você pode ser seletivo, ficando antenado às novidades legislativas. E você deve ser seletivo, tendo em vista aqueles dispositivos que têm mais proximidade, que têm mais conexão com a carreira que você almeja seguir. Tranquilo? Isso é fundamental, pessoal. E veja, tudo isso se conecta com o que eu falei no começo, com aquela ideia de que você não precisa estudar toda a lei seca. Você não precisa e nem vai ter condições para isso, de ler todos os dispositivos legais, de ler todo o nosso arsenal legislativo. Isso é impossível, não dá. Então, vamos ser inteligentes e vamos fazer um estudo de forma estratégica. Maravilha? Bom demais, pessoal, bom demais. Então, veja, eu trouxe para você aqui aquela ideia da importância de você ler a lei seca por blocos. Lembra? De que você não precisa ler de maneira sequencial, por exemplo, todo o Código de Processo Penal. Você vai lendo, então, de maneira segmentada, separando os blocos de artigos. Por exemplo, estudar os artigos que versam sobre prisão e liberdade provisória, estudar os artigos que versam sobre inquérito policial, depois, no outro dia, estudar os artigos sobre ação penal e assim sucessivamente. Fica muito mais fácil, muito mais simples. Ok? Show, meus amigos. E aí, há uma outra estratégia, terceira. Eu falei do estudo da legislação em blocos, falei da seletividade e agora vou falar de uma terceira estratégia que é leitura dos artigos mais cobrados nas provas anteriores. Gabriel, mas você está sendo redundante. Não estou. Gente, nós temos muitos mapeamentos aí no mercado, muito interessantes, de estudo, na verdade, de um raio-x, de um mapeamento bem completo dos dispositivos legais cobrados nas provas passadas de determinadas carreiras. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu vou fazer concurso público para a Defensoria Pública. Eu contrato aí, um mapeamento, um raio-x dos concursos passados que vão me apontar quais foram os dispositivos legais cobrados nas provas passadas dos concursos para a Defensoria Pública. E você, então, vai fazer a leitura desses artigos. O artigo tal foi cobrado 10 vezes. O artigo XYZ foi cobrado 5 vezes. E você tem tudo isso escrito, mapeado, um raio-x. E aí você pode também direcionar o estudo da lei seca a partir deste mapeamento. Meus amigos, é super interessante fazer isso. Muito bacana. Sobretudo quando você já tem um bom preparo de lei seca. Imagina só, você já estudou por diversas vezes direito civil, já estudou o Código Civil, conhece bem o Código Civil, porque já leu as diversas partes do Código Civil mais de uma vez, por exemplo. E você então tem um mapeamento desses na mão. E você vai direcionar então a leitura para esses dispositivos mais recorrentes. Galera, é muito interessante. Porque você vai no ponto, Você vai exatamente no ponto, você vai assim ser cirúrgico no estudo da lei seca. Aqui na mentoria eu faço muito isso também, com alguns mentorados. Eu vou e já coloco para eles no próprio planejamento, no próprio cronograma, esses artigos, esses que foram cobrados em provas passadas. Então, você vai lendo esses dispositivos pontualmente. Tem ponto negativo nisso, professor? Tem um ponto negativo. Se você não tem o costume de ler aquela lei em particular, ao ler dispositivos isolados, artigos de lei separados, previamente selecionados, pode ser que você não compreenda bem. Então, por isso que eu disse, funciona bem demais, é muito eficaz quando você já conhece, quando você já teve um contato prévio com aquela legislação. Aí tende a funcionar muito, 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 muito bem. Perfeito? Maravilha. Depois, quem quiser indicações de pessoas que fazem esse trabalho, pode me chamar no direct que eu compartilho com vocês. Maravilha? Show de bola, pessoal. Então vejam, esta foi a terceira estratégia. A primeira foi leitura dos dispositivos legais por blocos, nós já explicamos e ilustramos. Depois falamos da seletividade, meus queridos amigos. Seletividade, tá? De você fazer questões de provas passadas,
de você também estar antenado às novidades legislativas que sempre serão um prato cheio para as provas, né? E também o fato de você ter de estar conectado com aqueles dispositivos que têm mais aí, né, proximidade, conexão com a carreira que você deseja alcançar. Beleza? Por fim, agora, nós comentamos, né, sobre a leitura, né, dos dispositivos de lei previamente mapeados, né, a partir de um raio-x, né, que alguém faz e disponibiliza isso até comercialmente na internet. Perfeito? Show de bola, pessoal. Agora, eu deixei para o final a cereja do bolo. Aquilo que me parece mais importante e, ao mesmo tempo, é o mais simples, meus amigos. Mas que, se feita de maneira, né, bem executada, funciona muito bem e vai te levar aí a outro nível, né, no seu estudo para concurso público, especialmente quando o tema é estudo da legislação. Tá? Essa última estratégia que eu quero compartilhar com vocês, e eu deixei para o final de propósito, foi a estratégia que eu sempre executei. Sempre, especialmente quando eu era aluno de graduação. Atualmente, eu confesso a vocês que eu sigo muito, né, a estratégia do estudo dos artigos em bloco. Eu já sei aí os blocos que são mais importantes, tenho isso, né, mapeado na mente de tanto estudar e ler, mas e aí eu vou lendo, né, a legislação, os códigos por blocos, me parece uma coisa que funciona muito bem para mim, tá? A partir de vários testes que eu já fiz comigo mesmo. Agora, esta última estratégia eu quero muito enfatizar porque ela pode realmente mudar sua vida no estudo da lei seca. Eu repito, ela é muito simples. Trata-se, pessoal, do estudo indireto da legislação. É o estudo indireto da lei seca. Gabriel, fala pelo amor de Deus, né? Como é que funciona esse negócio? Pessoal, funciona da seguinte forma. Você não vai ler a legislação, você não vai estudar a lei do zero. Né? Como se você fosse, por exemplo, hoje começar sua noite de estudos, vou pegar o Código Civil e vou ler o Código Civil, né? Vou ler ali 20 artigos do Código Civil, por exemplo. Não faz assim não. Estudo de maneira indireta. Como? Eu até tenho feito isso na mentoria também. Tenho mentorados aqui, o Andrei me assiste, ele sabe que eu não estou mentindo. Né? Pessoal, você vai ler a lei seca indiretamente a partir de quê? Primeiro, a partir do seu estudo teórico. Professor, eu não entendi. Gente, imagina só. Você programou naquele dia de fazer um estudo teórico de algum tema. Vamos pensar aqui, controle de constitucionalidade. Né? Um tema muito temido por parte dos concurseiros, mas que, para mim, é extremamente aprazível. Você não vai pegar, por exemplo, a Lei 9868, o artigo 102 da Constituição para você ler. Não faz isso não. Faz o estudo teórico. Né? Não sei se você vai ler a doutrina, se você vai ler o PDF ou se você vai assistir a uma videoaula. Não sei. É uma estratégia que depois nós vamos conversar oportunamente nas lives futuras. Mas acontece assim, você vai fazer a leitura do PDF, vai assistir a videoaula ou vai ler a doutrina, o seu próprio resumo, quem sabe, né? E aí você vai ler primeiro, vai se preparar teoricamente, vai preparar o terreno para aí sim você fazer um estudo associado da lei seca. Gente, foi lá, né? Leu, por exemplo, a parte de controle que fala sobre legitimados para propor as ações do controle concentrado. Você leu, estudou? Pois é. Ali na sua doutrina, no seu PDF ou na videoaula, vários dispositivos legais foram mencionados ou foram até mesmo transcritos para lá. Né? Acontece muito isso, né? De a doutrina transcrever os dispositivos legais ou o próprio PDF. Isso acontece. Meu amigo, estuda, lê, entende. Se você estiver vendo videoaula, vai lá, para e lê o dispositivo. Vai fazendo um bate-bola, uma leitura correlata, porque fica muito mais fácil dessa maneira. Sabe por que fica mais fácil? Porque, veja, quando você pega a lei seca para estudar, para ler do zero, muitas das vezes você não vai entender. Especialmente se for uma lei mais truncada, com uma redação, digamos, não muito favorável, que é bastante recorrente, não é mesmo? Imagina só, ler a lei de sociedades anônimas, pessoal. É uma lei impossível. Não tem como você pegar a lei de SA e falar, vou ler a lei de SA hoje. Você não vai entender nada.
Não tem como, me parece muito difícil, no primeiro contato com o tema, você pegar a lei de falências e recuperação judicial e falar o seguinte, não, eu vou ler toda a lei 11.101 hoje, né, de 2005. Pessoal, não vai resolver muito, porque é uma lei complexa, muito truncada. O melhor mesmo é você preparar o terreno. Como é que você faz isso? Teoria. PDF, ou doutrina, ou videoaula, ou resumo, eu não sei como é que vai ser aí para você. Mas primeiro prepara o terreno e vá fazendo, né, um estudo associado da lei seca. Tá lendo a teoria? Beleza. Mencionou o dispositivo legal? Estuda primeiro, entende aquilo, né? Depois você vai lá para a lei. E aí faz o seu grifo, a sua anotação, puxa a seta. Fica muito mais simples dessa forma, pessoal. Eu trouxe um exemplo aqui, que foi da Lei de Recuperação Judicial e Falência, que é extremamente ilustrativo. É uma lei, primeiro, nem todos os artigos dela são cobrados nas provas, quando cai. Nem todos são. E é uma lei muito autorreferenciada. Você está no artigo 132, ele te manda para o artigo 49, que manda para o artigo 7º, para o artigo 3º. É uma bagunça. Uma bagunça. Então, para ficar mais fácil, videoaula, PDF, teoria, depois, lei seca. É muito mais simples. Quando eu era estudante de graduação, eu fazia muito isso, né? Eu assistia a aula, né, bem assistida, fazia as minhas anotações ali na sala de aula. Primeiro, eu lia a doutrina. Primeira coisa que eu fazia. Eu lia a doutrina. Depois, pessoal, quando eu já havia compreendido o instituto, o assunto, o tema, é que eu ia para a lei seca, entender a lei seca. Aí sim, eu chegava na lei seca já preparado, já sabendo do assunto, já conhecendo previamente o tema. Fica muito mais simples dessa forma, pessoal. Muito mais simples. Eu chamo isso de estudo indireto da lei seca. Professor, mas isso é muito simples. É simples, pessoal. Mas o difícil é fazer o simples, né? Mais vale um simples bem feito do que um complexo não feito. E isso funciona. E funciona muito, muito bem, pessoal. Sabe uma outra coisa que funciona? Dentro ainda desse estudo indireto da lei seca, você ler a lei seca a partir das questões de concurso. É isso. Olha só. Vamos imaginar que você decidiu então fazer concurso público para, né, a carreira do Ministério Público. Ou mesmo você que vai fazer a prova da OAB. Né? Sei que muitos aqui, né, que nos assistem estudam para exame da ordem. Pois é, pessoal. O que é muito interessante você fazer? Questões de prova. Gente, questões, assim, para mim, é o carro-chefe da preparação. Né? Para as provas do dia a dia, para a OAB, para o concurso público, não importa qual concurso público. Fazer questões é um exercício muito dinâmico que vai te propiciar uma revisão e também conhecer assuntos que você até então não conhecia. Show! O que você faz? Vai lá, faz a questão, né? Estudou a questão, beleza pura. Meus amigos, lê o dispositivo legal. Os sites de questão que nós temos no mercado hoje tem muito disso, né? Você fez a questão, logo abaixo tem um gabarito comentado. E lá no gabarito comentado, se a questão exigiu a lei seca, o artigo vai estar lá no comentário. Então você lê o artigo, você lê o dispositivo legal, né? Você fez a questão, vamos supor que você fez questões sobre recursos no processo civil. Show! Gente, depois que você fez ali a bateria de questões, você fez aí 15 questões de recursos no processo civil. Você lê os comentários, né, de maneira rápida, lê os dispositivos legais ali. Aí sim, é a hora de você ir para onde? Ir para a lei seca. Aí sim, é hora de você pegar o VAD e ler os dispositivos legais sobre recursos no processo civil. Vai ficar muito mais fácil, porque aí você vai ter uma noção daqueles dispositivos legais aplicados na prática, pessoal. É muito diferente, porque se você pega a lei seca do zero, você não tem noção de nada. Você não tem noção de nada. E aí fica muito difícil entender. Agora, quando você faz a leitura da doutrina, ou do PDF, ou assistiu videoaula, ou fez questões, e aí vai para a legislação depois, fica muito mais simples a leitura, fica muito mais fácil a sua compreensão e a sua absorção de conhecimento. Então, assim, é uma maneira de estudar a lei seca fantástica, extremamente simples e que eu recomendo fortemente, vivamente a todos vocês. Né? Vejam, pessoal, eu compartilhei aqui hoje, né, muita coisa preciosa para vocês. Tá? O que nós comentamos aqui hoje? O que nós falamos? Bom,
Não dá para fazer a leitura de toda a legislação. Não existe essa história de ler a lei seca de ponta a ponta. Isso é um absurdo. É humanamente impossível, é desnecessário. Porque nos concursos não cai toda a lei seca. Não cai toda a legislação. Bobagem. Bobagem. Não. Então temos que ser seletivos. Você vai ser seletivo como? Fazendo as questões das provas passadas. Examinando, né, a banca que vai fazer o seu concurso público. Né, para saber o que é mais tendência, o que ela gosta mais, o que é mais, né, afeta a carreira. Você vai ficar ligado às novidades legislativas, porque isso cai, sempre cai. Vai ficar atento àqueles dispositivos legais que têm mais relação com a carreira que você pretende alcançar. Perfeito? Show! O que mais, Gabriel? É super interessante, pessoal. No lugar de você ler toda a lei de maneira sequencial, você ler por blocos. Separa blocos de artigos. Fica muito mais simples. Lê aí, né, 20 artigos de um tema em particular. Né? É muito mais tranquilo. Né? Por exemplo, tutela provisória, direito da personalidade. São blocos de artigos. É muito mais fácil dessa forma. Né? O que mais? Você pode, de repente, seguir um mapeamento já previamente disponibilizado, né, que funciona muito bem também. E aí, só ler os artigos que já foram cobrados nas provas passadas. É super interessante, super bacana. E, em último lugar, pessoal, vale a pena demais fazer a leitura indireta da legislação. Funciona muito, 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 muito bem. Certa feita, eu assisti uma live de um sujeito que foi aprovado na prova de juiz federal do Tribunal Regional da Terceira Região. Teve até a prova ontem, domingo, né, para esse concurso. Juiz federal da Terceira Região. E esse cidadão, pessoal, ele fez 96 pontos. 96. Ele errou 4 questões na prova objetiva para juiz federal. Pessoal, isso é um feito. E na live que ele fez, né, ele explicou que ele não lia lei seca. Sabe o que ele fazia? Ele lia a doutrina ou então resumos em algumas matérias, né, PDFs, mas ele não lia diretamente a lei seca. Ele ia de forma indireta. Só que ele fazia muitas questões. E a partir das questões, ele então fazia a leitura pontual de alguns artigos. Percebeu? É a chamada leitura indireta, que super funciona, é muito eficaz e eu recomendo aí fortemente para todos vocês. Tá bom? Pessoal, eu até tinha outros temas para falar com vocês, mas eu vou guardar para novas lives, porque tem tanta coisa para compartilhar, coisa de valor, né, informações relevantes para vocês, que eu vou preferir deixar então para outras lives. Vou guardar um pouquinho aqui, né, desse conteúdo para que a gente possa se encontrar em outros momentos. Por exemplo, estudar por vade-mecum ou legislação, por exemplo, eletrônica, né? PDF ou site do Planalto. Como é que funciona essa história? Vou deixar isso para uma nova conversa. Tá legal? E aí, meus queridos, eu já agradeço a todos vocês pela participação, né? Muito obrigado, né, do fundo do coração. Se você conhece alguém que tem interesse por esse assunto, por esse tema, convide aqui para o nosso perfil, né? Envie essa live para que outras pessoas possam ter acesso também a essas informações, que eu acho que poderão aí ajudar e auxiliar, né, muitas e muitas pessoas. Tá bom? Para mim é uma satisfação e um privilégio, né, contar com a audiência, né, aí bem qualificada de todos vocês. Tá bom? Um forte abraço, pessoal. E semana que vem tem mais live. Semana que vem tem café com aprovado. Não percam. Espero aqui, tá? Um forte abraço, pessoal. Fique com Deus. Até mais.